noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Boa noite, colegas bancárias, boa noite, colegas bancários. Estamos no ar com o nosso encontro, programa TV Bancários, numa edição onde nós vamos abordar algumas pautas que tramitam no Congresso Nacional e também aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que prejudicam os trabalhadores. Para isso, nós estamos recebendo aqui o Luizinho, assessor da Secretaria Nacional de Assuntos Jurídicos da CUT Nacional, e também o Ronaldo Lustosa, ele é secretário de Assuntos Parlamentares do Sindicato dos Bancários e bancário do BRB. Você também pode participar desse programa e o Simon vai te mostrar como. Para participar é muito fácil. Basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa na página de exibição. Você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. É isso aí, você que está nos acompanhando também pelo Facebook ou pelo YouTube, aproveite esse espaço de comentário, também pode enviar a sua pergunta. Vou dar meu primeiro boa noite, são 18 horas 3 minutos, estamos ao vivo. Dar meu primeiro boa noite ao Luizinho. Ele é assessor da Secretaria Nacional de Assuntos Jurídicos da CUT. Luizinho, muito obrigado por ter vindo. Eu já vou lhe fazer a primeira pergunta aqui. Quais as pautas tramitaram ou tramitam no Congresso e na Câmara Legislativa que colocaram em risco, que colocam em risco os direitos dos trabalhadores? Luizinho, boa noite. Bom, boa noite a todos os bancários, a toda a população de Brasília e em torno, esse imenso entorno. Eu também fui funcionário do Banco do Brasil, eu saí do Banco do Brasil faz um tempo, mas eu fui funcionário do Banco do Brasil, estive aí, dirigente sindical dos bancários de São Paulo, e quero dizer a todos os bancários e bancárias e a todos que nos assistem, que na Câmara dos Deputados e no Senado Federal terminou de tramitar a MP 905, que nós conseguimos, graças a uma mobilização muito intensa da população em todos os estados, nós conseguimos que ela caducasse, que ela fosse retirada pelo Bolsonaro, porque ele pretende apresentar uma nova MP. Mas lá nós temos tramitando a MP 927, a 936 e vários projetos de privatização. Mas eu destacaria como essenciais para o enfrentamento atual a 927 e a 936. No que se refere à Câmara, eu não acompanho porque eu atendo muito mais as questões nacionais no Congresso Nacional. Ok, muito obrigado. Eu vou passar agora para o Ronaldo. Ô Ronaldo, como o sindicato atuou para barrar a medida provisória 905? Quais foram as principais ações do sindicato? Boa noite a todos e todas. O sindicato, ele faz o papel de união nacional, Nós entramos em contato com senadores aliados, entramos em contato com outros sindicatos, Participamos da movimentação nacional para barrar essa 905. É um serviço que realmente envolve muitas pessoas para estar aqui. Mas, para não ser injusto, tem o DIAP, Tem a figura do Nuremberg e outros especialistas que assessoram todo mundo. O Luizinho sabe muito bem, Tem as CUTs regionais, que também ajudam a CUT central nessa missão. Tem as confederações, no caso nosso, a CONTRAF, que também age junto aí com os senadores. E os partidos aliados, principalmente o PT no Senado, na Câmara, ajuda muito, mas não só ele. Outros partidos têm ajudado muito nessa questão. E no Senado, houve uma movimentação muito grande das lideranças, o que pressionou o Alcolumbre, o que foi bom para todos nós, Obrigado, Ronaldo. Luizinho, a Suzana Costa, ela mandou agora uma mensagem aqui para a gente. Ou seja, nós podemos dizer que a MP 905 já caducou? Bom, a 905 já acabou. Ela foi, na verdade, retirada pelo presidente Bolsonaro. Ele retirou. Por que ele retirou antes dela caducar? Para que ele possa entrar com uma nova MP, que ele deve estar preparando. Aí eu acho que ele vai poder fazer algumas coisas. Por exemplo, parte de trechos de medida provisória que ele não consegue aprovar, ele embute em outras medidas provisórias ou em projetos de lei. Por exemplo,
Eles já implementaram uma parte da 905, já está sendo colocada no projeto de lei 1282. Então, eles vão embutindo, através de relatores, nas comissões, eles vão embutindo em outras medidas provisórias que estão em tramitação, em projetos de lei, e com isso eles estão conseguindo aprovar. Essa é a estratégia que eles adotam. Nós, na verdade, eu queria dizer para vocês o seguinte, na verdade, a gente conseguiu brecar essa MP 905, porque nós tivemos uma atuação muito ampla nesse momento que a pressão é online, está todo mundo online, a votação é online, e aí eu acho que as pessoas se envolveram, mas tem que se envolver mais. Eu acho que os bancários, em particular, têm muita capacidade de pressão, de entrar nas redes dos próprios parlamentares, de forma educada, sem ficar agredindo ninguém, e começar a questionar, falar, escuta, mas está aprovando uma barbaridade dessa? Em segundo lugar, Valdir, o Congresso está começando a se cansar da quantidade de barbaridades que é mandada para aprovar no Congresso. Então, acho que a gente está enfrentando essa situação. E percebendo isso, o Bolsonaro e o novo chefe da Casa Civil começou um movimento muito forte de fazer a distribuição de cargos para partidos, para tentar recompor uma ampla base e dar continuidade às suas atrocidades com o direito dos trabalhadores. Ok, Luizinho. Ô, Ronaldo, nesse segmento aí que o Luizinho acabou de colocar, a Flávia Chagas, ela pergunta aqui, nós corremos o risco da ressuscitação da MP 905? Acho que corremos, né? Eu creio que o governo vai forçar a barra e vai tentar editar uma medida com os termos semelhantes. Só que há um entendimento muito grande, um debate muito grande já ocorrendo, de que o governo não poderia editar nova medida nos mesmos termos, ou em termos bem semelhantes, né? E a gente tem acompanhado no WhatsApp, muita gente se manifestando, sites, né, na imprensa, falando justamente isso, que o governo, ele, como o Luizinho falou muito bem, tirou antes de caducar, nessa expectativa que pudesse editar novamente, né? Eu creio que vai entrar num debate jurídico, porque o entendimento de muita gente é que não poderia. Mas o governo vai forçar a barra. Esse MP 905 é um ataque direto aos trabalhadores, né? Uma mini reforma trabalhista, mas também tem outras MPs, como o Luizinho também citou, a 927 e a 936, que vão em pontos que atacam os trabalhadores também, né? Então não é só uma medida que o governo está atacando a classe trabalhadora, são em várias frentes que ele vem, né? É o que as pessoas estão falando, e o Luizinho falou muito bem. O governo, em vez de governar pelo diálogo e pela construção, ele está tentando governar só por MP. E isso cria um desgaste no Congresso. Totalmente. Como o Luizinho falou muito bem também. Totalmente. Ô, Luizinho, tem uma pergunta que chegou aqui do Lucas Andrade, que depois eu gostaria também do comentário do Ronaldo. O Lucas Andrade, ele pergunta aqui, a classe trabalhadora brasileira acumula muitas derrotas em 2020 em relação a 2019? Primeiro você, Luizinho, depois que eu gostaria do comentário do Ronaldo. Na verdade, o que nós estamos sofrendo, a gente não podia chamar de derrotas. Nós estamos vivendo um processo de destruição que começou lá em 2016, foi intensificado em 2019. Como 2019 foi o ano todo, são muitas as de 2019, 2020 ainda é pouca coisa comparativo que tem lá. Mas os estragos continuam a ser feitos. Alguns a gente tem conseguido bloquear, consegue impedir, numa MP que é aprovada, consegue impedir que conste dela questões que são inaceitáveis. Então, o movimento sindical consegue algumas vitórias, mas ainda o governo tem uma grande maioria. E o que é mais importante que eu queria realçar, viu, Valdir, é que, de uma certa forma, o governo se aproveita da posição e de uma posição meio escravagista que predomina na nossa própria sociedade. Veja bem, 39% das empregadas domésticas diaristas foram demitidas, foram dispensadas, sem receber nada nesse período. Veja bem, está presente na cabeça de uma parte da nossa sociedade, inclusive de grande parte da classe média,
uma visão que é uma visão meio escravagista. Ao invés de pegar e fazer uma combinação, falar, olha, não é bom você trabalhar nesse período, eu vou continuar te pagando a diária, né, para você poder segurar a barra, não, eles logo demitem. E veja que o governo distribuiu um monte de dinheiro para as empresas, nós estamos falando de muito mais de 1,3 trilhões de reais, distribui para as empresas, não assegura uma contrapartida muito grande, como garantir os empregos, né? As medidas como essa da MP 936 e as medidas adotadas, que levam o patrão a forçar o acordo individual, o trabalhador vai fazer o quê? Ele precisa de ganhar alguma coisa nesse período, né? Ele vai ficar desempregado? Ele topa qualquer coisa. Por isso que a gente diz, olha, é importante estar o sindicato, como no caso da 936. O sindicato está presente para ter alguma proteção, né? Porque alguma coisa precisa ser feita. Nós sabemos que muitas pequenas empresas têm imensa dificuldade de sobreviver sem poder vender, sem poder abrir um comércio. O governo se aproveita disso e toma uma medida irresponsável. Fala, não, abre ao invés de fazer o que o mundo inteiro está fazendo. O governo está colocando recursos para as empresas pagar seus empregados a custo zero e não fazendo com que o trabalhador tenha que reduzir salário e, além disso, usar FGTS, usar suas férias, usar licenças, usar verba de tudo quanto é lado para que o governo não banque e o patrão também não tome nenhum prejuízo. Então, acho que esse é o problema que nós estamos vivendo nas medidas provisórias, mas também na cabeça das pessoas, né, que precisam ser mudadas. Claro, eu gostaria do comentário do Ronaldo. Ronaldo, fica à vontade. Pergunta do Lucas, né? Lucas, eu posso dizer para você que, como o Luizinho falou, o cenário é terrível, é terrível. É ataque, e a gente sabia que desde a vitória eleitoral do Bolsonaro, porque nisso a gente tem que ser justo, né? Temos que ser justo em todas as coisas que fazemos, falamos. Ele disse que ia privatizar, é o programa de governo dele, e ele falou claramente se as pessoas queriam direitos ou emprego. Olha aí, olha aí. Realmente. Ou seja, o cara já deu todas as dicas do que ele ia fazer no governo. Independente de partido A ou B, ele falou que se você é funcionário público, você estaria na linha, na mira dele. Então, estamos acumulando derrota? Não. Ainda conseguimos resistir. Dificilmente. É difícil? Sim, muito difícil, porque os ataques são muitos. Muitas MPs, essa 905 mesmo, para a categoria bancária, era retirar uma conquista histórica das 6 horas. Olha aí. Trabalho ao final de semana. Não negociar coletivamente PLR. O que tem isso a ver com contrato verde e amarelo? Então o governo, ele ataca de todas as formas que ele pode, sem misericórdia. E a gente tem que citar aqui o ataque ao SUS. Quem lembra que antes da pandemia, o pessoal da saúde queria acabar com o SUS? Às vezes as pessoas têm memória curta, né? Vender as empresas públicas. Está ainda no patamar do governo, quer dizer, na linha de trabalho do governo. Mas nessa pandemia, quem é que tem ajudado? O SUS. O SUS tem ajudado, né? Sem o SUS. Imagina a situação do Brasil hoje sem o SUS. O caos que estaria aqui. Imagina hoje sem a atuação dos bancos públicos para entrega de benefícios para a população. Para quem vê as filas quilométricas que estão tendo na Caixa. Ou seja, as pessoas precisam. Como o Luizinho muito bem falou, não adianta também a pessoa ficar em casa sem ter recurso. E quem tem que garantir isso, que muita gente ainda não entendeu? É o governo, pessoal. Isso não é ser comunista, nem socialista, nem uma ideia viajante, não. É o mundo inteiro que está fazendo isso. Só que muitas pessoas, por uma cegueira política, com espírito de time de futebol, ainda acham que essa questão do Covid e da crise que passamos é uma questão de briguinha, de política de time de futebol. Não é.
é uma questão de sobrevivência da humanidade, é uma questão de nível mundial, e muitas ações vocês veem que os outros países estão tomando. Por que o Brasil também não veio na questão da conta de água e luz ainda? Por que o benefício ainda não foi ampliado? Como é que o governo hoje chega e diz que não tem dinheiro para antecipar a outra parcela do benefício para o pessoal? Mas para privatizar e para tirar direitos, eles são rápidos. Ou seja, o governo não estava preparado para governar. Como eu disse anteriormente, ele está tentando governar só por MP. Então chegou uma situação de crise de nível mundial, ele não sabia o que fazer. Tanto que as pessoas que tomaram as iniciativas, vendo o cenário mundial, foram os governadores, não foi o governo federal. E quem agiu mais ainda depois? O Congresso. E depois o governo veio agir. Isso, as pessoas têm que começar a acordar. Mas por que eu falei isso tudo? Porque isso tudo tem a ver com os ataques aos direitos dos trabalhadores. Porque como o governo não sabe governar, como ele não sabe dialogar, ele não chama a sociedade realmente para dialogar, ele não consegue construir caminhos que não sejam tirar direito das pessoas e precarizar o trabalho das pessoas. Ok, muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado. Luizinho, o Marcos Dantas, ele pergunta aqui como ficou o Plano Mais Brasil, proposta do governo Bolsonaro, que trata da eliminação do FAT, né, que destinava recursos para programas como o seguro-desemprego e o abono salarial. O abono não foi acabado, o abono continua, mas ele conseguiu mexer na base, lá no valor, daquele valor que estava consolidado até 1998, ele pegou aquilo lá e está desviando para outras questões. Então isso aí ele está mexendo, mas as pessoas continuam tendo direito aos seus direitos normalmente, né? Mas o governo está metendo a mão ali para tirar uma parcela daquele valor que estava acumulado anterior a 88, né? Isso ele está fazendo. Agora, deixa eu destacar uma questão, Valdir, que eu acho que é muito importante para as pessoas levarem em conta. Vamos ter uma ideia de quanto que o governo está investindo. O governo investiu, por exemplo, para garantir equipamentos, que é a coisa mais grave que nós estamos vivendo hoje, é a ausência de UTI e de equipamentos nos hospitais e nas unidades de saúde, né? Respiradores, UTIs e tudo mais. Ele investiu 24,3 bilhões. Isso são dados do secretário executivo do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, 24,3 bilhões. Mas, para as empresas, ele liberou 524,4 bilhões para eles terem caixa, 274 bilhões direto para as empresas, mais um valor. Então, assim, ele libera muita grana para as empresas, para os empresários, e para os bancos, então, é uma fortuna. E no que se refere a atender às necessidades dos trabalhadores, né, esse valor mensal, emergencial que está sendo liberado, é apenas 124 bilhões, 212 bilhões, desculpa. Então, há uma disparidade muito grande no investimento dos recursos públicos, né? Acho que a população percebeu, o Ronaldo foi perfeito, a importância que tem o sistema de saúde nosso, né? Que agora a gente tem que valorizar, a importância das empresas públicas e, fundamentalmente, a importância da classe trabalhadora. Agora nós estamos tendo aí em Brasília e no Brasil todo, aqui em Santa Catarina, essa iniciativa de suspender o isolamento social, e tendo apoio de muita gente, porque o pessoal precisa de ganhar dinheiro. Mas o desastre que isso vai promover é imenso, vai matar milhões de pessoas, né? Então, muita atenção nessas questões. Defender a vida em primeiro lugar, defender o direito em segundo. Essa é a questão mais importante. Ok, obrigado, Luizinho. O Ronaldo, tem a pergunta que chegou aqui para você, que deixa eu pegar aqui, essa última não veio identificada, né? Pergunta, por que os bancários e bancárias devem se atentar às pautas discutidas no Legislativo Distrital e Federal,
principalmente nesse momento de pandemia de Covid-19? É porque o meio bancário, ele realmente é um sistema financeiro, né? Sempre tem os bancos, eles têm uma inteligência para rastrear no Congresso e os senadores e deputados que estão tratando pauta dos interesses deles. Eles têm sistema de business intelligence. Ou seja, eles são organizados. Então nós, como trabalhadores, como classe trabalhadora, nós também temos que, né, fazer nosso dever de casa. Temos que sempre estar em contato com os deputados aliados e até os que não são aliados também, porque as posições mudam, né? Nada é 100% constante no Congresso. Você, com o diálogo, às vezes você consegue puxar ali um senador e um deputado que estava ali indo para o outro lado, você puxa ele de volta. Então, por quê? A 905, ela é um exemplo perfeito porque que nós temos que prestar, como bancários, muita atenção no Congresso. Porque, olhe, contrato, carteira de trabalho verde e amarelo, ou seja, era para criar emprego para o jovem, correto? Em vez de tratar só desse tema na MP, essa MP tratou de várias questões trabalhistas, entrando na questão do bancário. Ou seja, geralmente no Congresso, chegam as medidas provisórias e tem itens que não tem nada a ver com o assunto, que são os famosos jabutis. É o termo que é muito usado no Congresso. E essa MP 905 era a árvore de jabuti, tinha jabuti para todo lado. Mas não só ela. Muitas MPs chegam dessa forma, ou seja, a pessoa às vezes vê passando ali no jornal, está tratando ali só de FGTS, está tratando de criação de emprego. Mas quando você vai ler MP, tem um verdadeiro campo minado dentro da MP. Então, por isso, a grande importância do bancário, e não só do bancário, de todo trabalhador estar atento ao que acontece. E como você falou no começo do programa, vale citar aqui, na Câmara Distrital, foi aprovado o projeto de lei 1106 de 2020, que foi o quê? Autorizando os empresários que prestam serviços terceirizados ao governo do Distrito Federal usar os recursos trabalhistas para eles mesmos. Ou seja, foi muito denunciado, né, pela deputada Arlete, pelo Chico Vigilante, pelo Fábio Félix, pelo Leandro Grazi e outros. Foi amplamente denunciado isso. E por quê? Porque a gente sabe que na Câmara Distrital tem muitos empresários do setor. E não é diferente na Câmara Federal e no Senado. Se você entrar lá no DIAP, tem a parte da composição da Câmara e do Senado, vocês vão conseguir ver do que são compostos. E da grande maioria de empresários, grandes latifundiários. Então, só nisso você já percebe como você tem que ficar trabalhador esperto na defesa dos seus direitos e o que acontece tanto na Câmara Distrital quanto na Federal, né? Com certeza, Ronaldo. Vamos lá, Luizinho. Tem uma pergunta aqui, chegou da Maria da Fé, muito interessante que eu achei. Qual a posição do movimento sindical? Eu também quero a participação do Ronaldo nessa resposta, o comentário, né? Qual a participação do movimento sindical quanto à participação do Bolsonaro no ato em defesa da volta do famigerado AI-5, no fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal e pela ruptura da ordem democrática prevista na Constituição de 88? Então vai primeiro você, Luizinho. Excelente pergunta, excelente pergunta. Imediatamente, as centrais sindicais se reuniram e a CUT, em particular, tirou um posicionamento imediato de que esse senhor Bolsonaro tem que ser retirado do poder e adotou a palavra de ordem: fora Bolsonaro. Estamos trabalhando e articulando amplos setores da sociedade, porque achamos que não dá mais para manter um genocida, um ser que não respeita nem as orientações da Organização Mundial da Saúde, que não preza pela vida
a arminha que ele sempre usou está sendo revelada agora de forma muito contundente, quando ele demite o ministro da Saúde e coloca um outro, que a primeira declaração que ele dá é o quê? Nós vamos ter que optar, e já estão optando, entre preservar a vida de um jovem ou de um velho, ou seja, o velho que morra. Bom, ok, é essa a decisão? Ao invés do ministro da Saúde falar, olha, o que nós precisamos é de canalizar recursos para viabilizar a defesa do jovem e do velho, de todos, para preservar a vida, a opção é, ao invés de investir, de canalizar o recurso que está indo para os bancos, canalizar para defender a saúde, ele adota essa postura, não dá mais para manter esse senhor. Por isso, imediatamente, se fez uma ampla articulação nacional, não deixamos de conversar, inclusive com adversários, estamos realizando um amplo movimento para a gente poder dar um basta às arbitrariedades do senhor Bolsonaro. A sociedade brasileira não aguenta mais. Nós prezamos a vida em primeiro lugar. Para que a gente possa recuperar a economia depois da pandemia, nós precisamos de pessoas vivas. E nós não queremos alguns vivos, nós queremos preservar a vida de todos. É insustentável. Em primeiro lugar, a vida, em segundo lugar, a democracia. Não é a ditadura, a volta de um regime que matou milhões de pessoas, que vai fazer com que a gente recupere a capacidade de desenvolvimento, com a inclusão social, com distribuição de renda e com paz e felicidade para todos. Por isso, fora Bolsonaro. Essa é a posição que o movimento sindical e a CUT retirou. Ronaldo, seu comentário. Realmente, quem acompanhou os vídeos, né, quem assistiu os vídeos dele participando, às vezes parece até uma atitude despropositada, né? Do jeito que ele fala, mas se você perceber, ele foi lá na atividade lá dele, de apoio ao AI-5, mas ele em momento nenhum citou, né? Ou seja, ele não é bobo. Ele quer continuar alimentando as massas deles mais radicais, né? O núcleo duro, né, que a gente chama. O núcleo duro Bolsonaro, que é composto ali de fanáticos, né? Fanáticos religiosos e fanáticos pela ditadura, falando dessa forma, que não é apoiado nem por muitos militares. Muitos militares entendem que isso é uma viagem muito grande dessas pessoas. Mas o Bolsonaro, ele faz questão de alimentar esse público, porque ele sabe que é um povo que defende ele até a morte. Você viu a aglomeração ali? Ou seja, se tivesse pessoas infectadas com Covid ali, olha o tanto de infecção que já teria. Idosos, crianças. Isso não é uma atitude responsável. É totalmente irresponsável. Porque mesmo que ele não cite lá verbalmente que ele está ali apoiando a ditadura, o golpe militar, o fato dele estar ali, rompendo o isolamento, incentivando aquelas pessoas ali, compromete sim a figura dele, sim. Ele está apoiando, sim. Ele pode não ter dito verbalmente, mas ele está apoiando, sim. E como o Luizinho falou, todo o movimento sindical e todos os trabalhadores que têm um pouco de juízo estão totalmente contra ele. Ele não tem mais condições de governar. Bolsonaro não tem mais condições de governar. Ele demonstra isso a cada dia. Só que outras pessoas por trás começam a mexer as engrenagens, vendo isso. Vendo que o castelo de cartas está caindo, começam a mexer as engrenagens para manter o governo, o Bolsonaro no poder. E começam a dar cargos, oferecer cargos em ministérios, começam a fatiar o governo para pessoas impensáveis. Porque eu gostaria de desafiar aqui o bolsonarista que consegue explicar essa aliança com Roberto Jefferson e outros atores aí condenados. Então, o assunto é sério. Seria de interesse nacional que o Bolsonaro parasse
de incentivar essa questão e também parasse de agredir o isolamento. Porque ele tem feito isso. E quando um presidente faz isso, pessoal, aquelas pessoas menos esclarecidas acham que não está acontecendo nada. Ou seja, tem muita gente que está sendo infectada por causa das atitudes do presidente da República. E isso é grave a nível mundial. É impensável uma atitude de um chefe de Estado colocando em risco a vida da população mais carente, menos instruída. Muito obrigado. E até a mais instruída mesmo, também. Que os fãs dele também não param, né? Obrigado, Ronaldo. São 18 horas 32 minutos, horário de Brasília. Nós estamos encerrando o nosso programa TV Bancários, mas eu não vou encerrar sem ouvir antes as considerações finais dos nossos companheiros participantes, começando pelo Luizinho, assessor na Secretaria Nacional de Assuntos Jurídicos da CUT Nacional. Luizinho, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Olha, eu acho, em primeiro lugar, que os bancários de Brasília e os bancários que são da base social do Sindicato Bancário de Brasília têm que ter orgulho do sindicato que tem. Um sindicato que tem travado uma batalha incrível. Os bancários foram um dos primeiros sindicatos a firmar um acordo para proteger direitos frente à pandemia do coronavírus. Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter orgulho do sindicato. Em segundo lugar, gente, vamos aproveitar esse momento do isolamento enquanto ele existe e aumentar o processo de diálogo e pressão sobre os parlamentares para defender os nossos direitos, garantir o isolamento enquanto não houver uma segurança da vida. Eu acho que esse é o movimento principal e depende de vocês. O sindicato está tomando iniciativa, vocês precisam de ajudar aí na casa de vocês mesmos. Ajuda! Vamos engrossar as fileiras do sindicato e apoiar essa diretoria maravilhosa que tem pessoas aí como o Cleiton e o Ronaldo, que já não via há tempo, que está dando um show nessa entrevista. Valeu, obrigado aí, Valdir. Obrigado, Luizinho. Ronaldo Lustosa, o Ronaldo é secretário de Assuntos Parlamentares do Sindicato, também bancário do BRB. Muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Eu queria deixar aqui para todos os trabalhadores, né? Vamos englobar todos. É muito importante, nesse momento de isolamento, usarmos as redes sociais de forma positiva, né? Acionando os senadores, acionando os deputados. Tem muitos que dão o telefone para a gente ligar. Se você pedir, tem alguns que dão mesmo. Então é a oportunidade, já que estamos nesse isolamento, de estar fazendo esse trabalho no Congresso, né? Porque é o que eu sempre digo, o sindicato somos todos nós trabalhadores. O sindicato pode até onde os trabalhadores acharem que pode. Essa é a grande verdade. E para você que tem aquele amigo que está mais radical, tenta conversar na boa, tenta mostrar para ele que isso não é uma partida de futebol, que vidas estão em jogo. Realmente é uma situação que as pessoas confinadas, elas ficam com medo, apesar de estarem confinadas, elas ficam com medo. Então é muito importante, pessoal, uma ligação amiga. Esses dias eu liguei para uma colega bancária, fiquei 1h30 com ela no telefone. E eu senti no final da ligação que ela ficou bem mais leve. Vamos fazer esse trabalho de, além de pressionar aí os senadores, deputados distritais também, essa solidariedade com os nossos colegas de trabalho, né? Os nossos amigos que agora estamos distantes, com os nossos familiares também, né? Isso é muito importante, pessoal. E também estar atento às campanhas de solidariedade. O sindicato tem a campanha Quem tem fome, quem tem pressa. Quem puder ajudar, ajude. O BRB também está com uma campanha muito legal também de doação para compra de equipamentos. Todas as entidades estão fazendo o seu trabalho, né? Então vamos doar. Vamos ajudar, é um tempo de solidariedade, pessoal. E às vezes, se você não gosta, escolhe alguém para você dar uma cesta básica. Os mercados entregam, né? Pede para entregar na casa de uma pessoa. Vamos mostrar que o brasileiro, além de caloroso, é solidário. Ok, muito obrigado, Ronaldo. Em nome do presidente Cleiton, agradeço aqui a participação do Luizinho, do Ronaldo, os dois companheiros aí
companheiro Luizinho da CUT Nacional, Ronaldo é secretário lá do Sindicato dos Bancários. Agradeço muito a participação do Departamento de Imprensa, da Secretaria de Imprensa do Sindicato, capitaneada aí pelo companheiro Zenon, e o Renato, a Joana, essa turma toda, a nossa equipe técnica, mas agradeço principalmente a você, bancário que participou desse programa. Estaremos de volta numa próxima edição. Final de semana abençoado a todas e todos. Tchau, tchau. Até mais.